Ai, ai, boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrando. Será que hoje vai? Deixa eu ver se eu consigo botar um filtro hoje. Não, melhor não. Melhor não, porque vai dar pau em microfone. Vamos sem. Ah, falei que era sem filtro, já tá com filtro. Pronto. Vamos ver se não vai dar pau no microfone aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Digam pra mim como é que tá o som aí, se vai precisar de microfone hoje ou se tá indo bem. Vocês vão me falando aí que eu vou mexendo aqui. Já tá online, tô puxando. Oi, Lelê, tudo bem? Só aqui pra gente se ver, né, Lelê? Ai, que linda, ó. Apareceu assim, ó. Ó, coisa mais bonita da minha vida. Tudo bem? Tudo bem? Tô bem, Você tá me ouvindo bem? eu tô te ouvindo, e você? Tô ouvindo também. Não tá tremendo a minha voz, nada? Não. Não, porque eu tive que colocar o microfone da outra vez porque ficou bem ruim o som. Se der uma caidinha aí no som, você me avisa. E o pessoal que tá Aviso. assistindo, que aí se precisar, eu já dou uma mexida por aqui. E aí, Jojo, é a primeira vez, Jo, ou não? Que? Live? É, Não. não é, então não é estreia. Não, assim, né? Com alguém no seu nível, assim, né? As outras Ah, serão amadoras. e pra mim com alguém no seu nível, é o que então? Ah, bom, mas foi assim, frescura mesmo, sabe? Eu queria testar essa condição de falar e eu tava começando um projeto que é entre mães, e aí eu fiz duas lives e fiz uma com convidado, mas depois nunca mais. Fugi. Então é uma reestreia. Reestreia, digamos assim. Agora, talvez na minha melhor versão, vamos dizer isso? Não é? É, prefiro assim. Vamos ver isso. Ô, Jojo, a sua internet eu acho que ela tá um pouquinho fraquinha, tá? Aqui É? a tua imagem tá falhando um pouco. Dá pra te ouvir super bem, dá pra te ver também. Só tá um pouquinho assim, parece que vai cair, sabe? Ó, eu tô bem do lado do roteador, então eu já liguei o outro aqui, vamos ver se melhor. Vocês estão vendo a Jo bem? Só eu só que tô vendo ela com a imagem mais parece fantasminha, sabe imagem de fantasminha? Parece imagem de fantasminha. Tá instável aí pra você, Lê? Ah, pra mim também. Pra mim também tá. Mas vamos ver se a coisa vai aqui. A gente nunca Ver sabe. se melhora. É, a internet a gente nunca sabe se é aí, se é aqui, né? É sempre uma bola cruzada aí essa história. Bom, o pessoal tá entrando. É só a imagem mesmo. A imagem não tá legal, mas o áudio tá indo bem. Vamos ver. Daqui a pouco, às vezes, ela dá uma pegada no tranco, né? A internet tem essas coisas. O pessoal tá entrando, a gente vai aos pouquinhos aí fazendo as conversas iniciais até que o pessoal consiga estar com a gente, para que ninguém perca aí o início do nosso bate-papo. Já quero começar pedindo, gente, hoje o papo vai ser sobre procrastinação. Nós vamos falar com a Jojola, vai contar tudo para a gente sobre isso. Então, se vocês conhecerem pessoas que podem se beneficiar desse tema, que eu vou pedir para vocês? Pega esse aviãozinho que tem aqui e envie a live para todo mundo poder participar com a gente, porque quanto mais pessoas, né, puderem ouvir a Jo contando a história dela hoje, eu acho que mais pessoas poderão ser ajudadas, né? E entender que existem alguns caminhos que a gente pode percorrer para lidar com dificuldades que são gerais. A gente escolheu alguns temas aí fazendo uma voltinha só, né? Para quem está chegando na escola de Enneagrama agora, ou para quem já acompanhava as nossas publicações e está vendo que agora tem alguma coisa diferente rolando, né?
Então, desde a semana passada, a gente mudou o posicionamento da escola de Enneagrama, onde a gente falava até então muito sobre autoconhecimento focado no entretenimento. Então, a gente queria levar uma outra percepção através de filmes, personagens, para que as pessoas pudessem olhar para isso, né, e se identificar e se reconhecer. E agora o chamado é outro. Então, muitas pessoas falavam assim: ah, Elê, mas por que que você não conta aquela história, histórias de treinamento, né? As histórias que eu sento na roda e conto para as pessoas das coisas da minha vida, todo mundo falava isso. Ah, por que que você não conta aquela história? E eu fiquei com vontade de começar a contar a história, as minhas histórias, histórias de outras pessoas que eu sei que podem inspirar muita gente, podem ajudar muita gente a superar a dificuldade. E aí a gente fez aí um apanhado, né? A gente rodou uma pesquisa recente para entender o que mais trazia de dores e angústia, de angústias, né? Principalmente ligadas aí à questão da autocrítica e do quanto muitas vezes a gente se culpa muito por não conseguir ser quem a gente acha, por não conseguir dar conta das coisas que a gente acha que deveria dar conta, por não conseguir mudar as coisas que a gente acha que devia mudar, porque já ouviu 1 milhão de vezes de alguém, né? Que, faz assim, faz assado. E uma das coisas que apareceu muito forte na pesquisa foi exatamente essa questão da procrastinação. Então, hoje eu trouxe a Jo aqui para a gente falar sobre isso. Queria que você já começasse se apresentando, Jo, porque tem uma galera aqui que eu tô vendo que tem uns nomes novos, tem uns nomes que já estão acompanhando a gente, deve ter um pessoal seu que sempre vem junto com a gente aí, né? Então aproveita, começa se apresentando, depois eu falo um pouquinho de mim e a gente já entra aí nessa história. Bom, eu sou a Joyce, a filha do seu Cláudio, da dona Vera, a esposa do Robertson e a mãe do Lourenço. Pedagoga por formação e minha base de estudo sempre foi comportamento e desenvolvimento. Trabalho com gestão humana numa empresa e sou terapeuta. Olha como é difícil falar isso. Sou terapeuta integrativa, na verdade habilitada tem mais de 1 ano e meio, mas que assumi essa empreitada tem aí uns meses. Então já dá para começar a sentir nessa minha apresentação como é, né? A questão do procrastinar, porque sempre e sou uma aprendiz apaixonada por enneagrama. Eu descobri o enneagrama em 2018, no Descubra-se, né? E a partir dali eu comecei a compreender melhor que estava tudo certo. E que cada vez que eu tentasse me descobrir um pouco mais, eu iria me encantar mais com aquilo que eu sou. E esse tem sido o caminho. Não tão simples, mas tem sido o caminho. Ai, coisa linda. Ô, Jó, fala uma coisa pra mim. Você tá aqui hoje significa que você não tá com medo, não tá com receio, você não tem nenhum sentimento, vamos chamar de negativo, nenhum sentimento mais pesado em estar aqui hoje? Você esperou, você está 100% bem, pronta para estar aqui hoje? Como é que foi esse processo? Muito pelo contrário. Eu estou com todos esses sentimentos e bastante aflorados. O primeiro deles é vergonha. Hoje até brinquei ali no grupo quantas vezes eu mandei uma imagem de uma pessoa morta ali, né? Caída no chão. Então, eu estou com medo, eu estou com vergonha. O sentimento de nunca estar preparado, ele é presente. Eu tenho receio, né? Eu sinto tudo isso, tudo isso. E acredito que não vai ser diferente em qualquer outra situação. A diferença é que eu tô aqui, com todos eles comigo, todos eles sendo parte. E eu tô te perguntando isso, Jó, porque eu escuto muitas pessoas tendo essa expectativa, né? Ou então as pessoas nos veem aqui, vê você aqui, e aí sabe que você vem de uma jornada de autodesenvolvimento. Então quer dizer que chegou no final da jornada, você tá pronta, né? E aí você tá se lançando a fazer coisas que talvez você não faria normalmente.
como se fosse a gente só fosse conseguir fazer alguma coisa, né, a partir do momento que você chegou lá na linha de largada, né? Cheguei na linha de chegada, cheguei no final, agora eu tô pronto. Como se esse resto desses sentimentos que permeiam, me permeiam, permeiam você que tá aqui comigo, nesse momento eles não existissem mais. Por isso que a gente é capaz de estar aqui ou é capaz de fazer coisas que não são tão fáceis, né, de serem feitas. E a história não é bem assim, né, João? Não, ela não é assim. Primeiro que eu acredito que a gente cruza essa tal linha de chegada só no final. E a minha intenção não é vencer a corrida, é estar na maratona. Então, assim, vergonha, medo, o sentimento de não estar pronto, ele é meu, ele está aqui comigo. Mas é engraçado que parece que antes, né, o fato de não conseguir fazer, ele não estava só relacionado ao medo, ele estava relacionado ao não poder. Então, hoje eu já consigo entender que mesmo com tudo isso, eu posso. E é uma coisa assim muito tranquila, porque quando eu me permito, né, quando eu digo eu posso, eu não estou dizendo que eu vou dar conta. Eu estou dizendo que eu vou fazer o melhor que eu posso com tudo isso que está comigo. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso com o meu medo, eu vou fazer o melhor que eu posso com a minha vergonha, o sentimento de que nunca tá bom e que talvez nada do que eu fale vai ser importante para alguém. É tudo isso junto, mas com tudo isso é tentar fazer o melhor que se pode. Então, talvez essa é a minha coragem de estar nessa corrida, mesmo não sendo atleta. É caminhar. Se precisar caminhar, caminha. Se der para correr, corre, mas esteja, né, presente nessa corrida. Essa é a grande diferença, né, Jojo? Essa é a grande diferença. E quando você olha para essas coisas, eu acho que você também coloca um pouco mais de amor na sua condição, né? De você estar fazendo o melhor que você pode fazer na condição que você tem hoje. Se amanhã você tiver uma condição melhor, você vai fazer melhor ainda, mas o que você tem hoje, né? Qual é a entrega que você tem que fazer hoje? É isso. E esse é o lugar da vulnerabilidade. Eu acho que é muito difícil falar de autodesenvolvimento e falar da gente e se expor, né? Dessa forma como a gente tem feito. A Nath está aí com a gente, a Nath esteve na semana aqui falando sobre a dificuldade em ter foco. E é muito legal isso porque, assim, a gente está falando de coisas que todas as pessoas sentem, mas as pessoas não falam sobre isso, as pessoas não expõem isso, né? E dependendo do ambiente que você tá, é mais difícil ainda você expor algumas dessas questões, né? Então, quando você escuta alguém falando de coisas que são humanas, né, de medos e de coisas assim, e que você deixa a vulnerabilidade tomar o lugar dela, porque todo mundo tem vulnerabilidade, né? Você pode lutar contra, você pode não querer ver, você pode tentar abafar. Quanto mais você briga contra ela, mais ela vai aparecer e vai aflorar nos momentos que talvez não sejam os mais adequados para você, mas é para ela, né? E ao mesmo tempo, assim, qual é a importância da gente se colocar vulnerável nesse espaço para mostrar para as pessoas que isso é humano, que isso faz parte da natureza de todas as pessoas, que não tem nada de errado com isso, nem com ninguém, e que não tem nenhum crescimento sem vulnerabilidade. É muito louco isso. A gente tenta, ao máximo, não se colocar nessas posições, ou não entrar nessas posições, ou quantos convites a gente rejeita que a gente estaria nessas posições, quando na verdade são as únicas posições que nos fazem crescer. Porque se eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fiz ontem, ou que eu fiz anteontem, eu estou super confortável fazendo isso. Eu posso até estar fazendo muito bem, eu posso estar ganhando habilidade fazendo isso. Mas eu não estou fazendo além, eu não estou fazendo mais. Eu não estou ampliando a minha possibilidade de entregar outras coisas, né, para as pessoas, para a sociedade, para mim mesmo, porque eu estou ali no mais do mesmo.
Então, o único jeito da gente conseguir ser mais, ser melhor, ser diferente, é aceitando esses convites vulneráveis que a vida faz pra gente o tempo todo. Então, muito, muito obrigada por você estar aqui, Jó, porque é um aceite, né, de convite de vulnerabilidade aí que a vida bateu na tua porta, que você podia ter dito sim ou dito não, e que não houve procrastinação, pelo contrário, o que houve foi um sim, 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 vamos! E isso é muito, muito, muito legal. A gente tem aqui a intenção com essas lives de conseguir dividir com vocês um pouco dessa história do pulo do gato. Qual que foi a mudança, né? A Jó tem uma grande história de desenvolvimento, ela vai contar para vocês aí como que as coisas funcionaram. Mas o que eu percebo, e a Jo é nossa aluna da formação profissional, então ela é coleguinha de classe da Nath, que esteve aqui com a gente na semana passada, que tá vendo a gente. Que responsa vir depois da Nath, hein? Meu Deus, Ó, gente! o nosso negócio aqui é só subir no nível, ó, Jó. Quem Meu vier depois, Deus! ó, quem vier depois que se cuide. E aí é muito legal porque assim, vocês vão perceber, aliás, acredito que vocês já perceberam, que eu e a Jó, a gente é muito diferente. A gente é muito parecido em algumas coisas que não são tão visíveis assim, né, Jó? Mas É. nas coisas mais visíveis, quando a gente olha no formato de fala, no tipo de dificuldade que eu tenho, no tipo de dificuldade que a Jo tem, nós somos bastante diferentes. A forma como eu vejo o mundo é uma forma bastante diferente da forma como a Jo vê o mundo. Mas o mais legal é, mesmo com todas essas diferenças e com as semelhanças que nós temos, quando a gente olha para o que vem fazendo efeito, né, ao longo da vida, e a gente teve uma conversa sobre isso até antes da gente entrar na live, né, Jó? Que assim, muitas vezes a gente acha que deu o pulo, na hora que você vai ver, foi só um pulinho de enganação, e aí na hora que você reflete tudo de novo, você fala, ah, agora é o momento, né? E aí as coisas vão mudando. Mas a gente percebe que a gente tem algumas coisas em comum quando a gente olha e fala assim, cara, isso para o meu desenvolvimento foi o diferencial. Entender tal coisa, né? O insight que eu tive naquele momento X foi a diferença para eu conseguir me desenvolver e fazer as coisas que eu tinha que desenvolver. Então, quero que você comece contando, já que nós vamos falar hoje sobre procrastinação, conta um pouco da sua história, onde que isso aparece, né? Desde sempre quando você era criança, como que você vê isso aí ao longo da sua vida, a gente vai batendo um papo sobre isso. E onde que foi essa virada? Onde que você percebeu, talvez não a virada da gente conseguir, hoje não procrastino mais, porque afinal de contas, igual você mesma disse, né? O dia só que eu cruzar a linha de chegada foi que eu cheguei de fato, né? Lá na frente, no dia que a vida acabar. Mas aqui a gente está o tempo todo fazendo viradas de chave para conseguir ter uma vida diferente. Então, eu queria que você contasse para as pessoas um pouquinho. Conta aí o espaço de procrastinação na sua vida, por favor. Bom, primeiro que é muito interessante, porque muita gente que me conhece vai falar assim, a Joyce procrastina? Não, porque eu Chamaram sou a uma pessoa errada para a live. falaram com a pessoa errada, porque eu, teoricamente, eu sou a pessoa que vai lá e faz. Então, o que tem que ser feito, eu faço. Mas eu faço aquilo que precisa ser feito para o bem-estar de todos, para o outro, para aquilo que vai me deixar tranquila, que vai trazer um ambiente de paz. Mas eu não tenho essa mesma força, essa mesma motivação para fazer coisas que estão relacionadas a mim. E aí, se eu for percorrer todo o meu caminho desde a infância, eu sempre me pego sendo uma pessoa muito ativa, extremamente, né? A capacidade de ir, vir, fazer, ter ideias, criatividade, de acontecer mesmo, sempre vai estar relacionada a algum trabalho, sempre vai estar relacionada a algum grupo. Então, eu pego, me vejo, quando criança, sendo a criança que vai ser ajudante da professora na escola, sendo a criança que vai, por exemplo, ajudar o colega que está com dificuldade de aprendizado,
sendo aquela que vai brincar com todo mundo, que se não tem o brinquedo, pega outra coisa, sobe em árvore, pula muro, faz o que quiser. Na minha adolescência, eu vou ser aquela pessoa que vai ter um monte de gente, um monte de amigos, que todo mundo vai ligar para perguntar. Na época não era ligar, não, era conversar mesmo. Então, eu sempre estava em grandes grupos e fazendo coisas, né? Criando. Vai ter festa, vamos lá que eu organizo, vamos vender convite, vamos fazer, vamos lavar louça, vamos preparar cachorro-quente. Eu estava ali. Só que a vida toda foi assim. E por que eu não acho que isso tenha se tornado algo que me torne uma pessoa ativa, que me torne uma pessoa que faz, aquela motora que vai lá e faz acontecer? Porque tudo isso é motivado. É motivado a esconder uma dor, que é a dor de ser vista, de ser aceita, de estar presente em algum lugar para alguém. Só que quando vem falar, por exemplo, no nível de procrastinar em relação a mim, eu só encontro na minha história negligências. E aí, o que são essas negligências? Não significa que eu nunca fiz nada por mim, mas tudo que faço para mim sempre é muito sofrido, é muito pesado, é muito, sabe, lento. E isso, eu começo a pensar quantas coisas eu já comecei na vida e não terminei. Uma das coisas que esses dias eu lembrei é que eu passei numa faculdade pública e eu não fui. O Olha, quanto de coisa eu deixei de fazer porque eu estava cansada. Quantos projetos pessoais eu não levei adiante? Primeiro, porque eu me sentia cansada para fazer as coisas que eram para mim. Segundo, que eu perguntava: será que isso não vai ofender ninguém? Será que isso não magoa ninguém se eu conseguir? E eu fui percebendo, né, até a nível de pessoa, Joyce mesmo, os relacionamentos que a Joyce já teve. A maioria desses relacionamentos eles foram bem desgastantes, porque era um nível de entrega para o outro e eu não estava construindo nada para mim. Então, o relacionamento ele existia só para um, porque eu estava ali servindo, né? Servindo algo ou alguém para ficar em paz, para sentir paz em doar, para sentir paz em ensinar. Tanto que eu falo que a profissão de pedagoga, para mim, ela veio para me mostrar os dois lados. O primeiro é da ânsia por saber, por sempre querer aprender, e a segunda por doar muito, né? Porque o professor ele dá além daquilo que lhe cabe. Então eu vivo essas duas coisas com a pedagogia e por isso que eu sou tão apaixonada. Mas se olhar a fundo da minha história, Lê, eu falo para você que hoje, né, não vou ter que falar a idade, mas tudo bem, com quase 40 anos, se eu for olhar e colecionar coisas, eu sempre vou ter o sentimento de que estão inacabadas. Né? Eu olho e falo, nossa, não terminei aquilo. Eu não fui fazer aquela faculdade. Eu não fui naquela festa. Eu não fiz tal coisa para mim. Eu não levei adiante meus sonhos. Então, se me perguntam assim, eu brinco que eu sempre quis ser Paquita. Eu não queria ser Paquita, tudo bem. Mas eu cantava, e por que eu nunca levei adiante meus sonhos? Né? Por que eu nunca levo adiante os meus projetos com tanto afinco como eu faço com os outros? Como eu motivo a ação dos outros, eu não motivo a minha ação. Então, essa minha trajetória não é uma trajetória triste, ó, coitadinha, ela nunca fez nada por ela. Muito pelo contrário, porque aí tem muita vaidade também. Tem a vaidade de fazer sempre para o outro, para que o outro veja. Tem a vaidade de fazer para o outro, para que você se. Nossa, ninguém pode viver sem ela. Olha como que ela é boazinha. Porque aí esconde, né? Esconde a automutilação, esconde o sentimento de que você não olha primeiro para você, esconde que você às vezes oferece aquilo que você não tem. E aí você é uma mentirosa, assim. Porque você está mentindo, você está dando para alguém aquilo que para você é um sacrifício. É só para ver o outro feliz, para você se sentir em paz com isso. Então, ao mesmo tempo que eu paro para pensar como é importante toda a bagagem que eu carreguei até aqui, eu também olho para tudo isso e vejo o quanto eu precisei me esconder atrás de fazer para o outro, não fazendo para mim, para de repente não ter que carregar uma outra bagagem.
qual seria mais pesada, né, João? Qual bagagem seria mais difícil de carregar? E por que tem que ser pesada? Porque essa tem que ser pesada de ver que uma série de coisas eu deixei de fazer. E por que é tão pesada carregar a bagagem de todas as coisas que eu faria por mim mesma? Quem foi que disse que precisa ser pesada? Você tá falando, eu tô lembrando da fala da Nath na semana passada. Isso é muito louco, né? Porque a Nath descreveu vários cenários de falta de acabativa, dela não conseguir levar os projetos adiante, dela começar inúmeras coisas e não concluir nenhuma delas, mas com um fundo de história completamente diferente do teu. Completamente diferente. Se a gente fosse pegar só a casca dessa história, né? Uma falando, eu não consigo fazer coisas, né? Terminar projetos, eu entrei numa faculdade, eu não fui na faculdade, não fiz a faculdade. E você vê a outra casca comentando, a gente tem a impressão que a gente está falando do mesmo fenômeno. E quando a gente olha isso mais a fundo, as causas que estão ligadas a uma ou a outra, elas são completamente diferentes. E daí a importância da gente entender. Eu fiz um vídeo hoje falando sobre isso, sobre o quanto é complicado quando a gente vem com respostas prontas, ou o quanto é complicado quando a gente vem com aquela receita que vai funcionar para todo mundo, simplesmente a partir do momento que eu vejo um formato de um discurso e eu ofereço o mesmo remédio para todo mundo, como se a causa, né, fosse a mesma. A tua e a da Nath, e é completamente diferente. E eu não diria que você é uma pessoa que tem problemas com foco. A procrastinação faz muito mais sentido quando a gente olha para isso que você está falando, né? Agora, uma outra coisa que eu queria que você comentasse, eu sempre falo isso, né? Tem algumas dores que eu acho que elas são, não é que elas são mais difíceis do que outras, mas elas são menos aceitas pela sociedade do que outras, vamos dizer assim. A sociedade valoriza aquele tipo de comportamento como se ele não fosse maléfico. Então, o fato de eu fazer para os outros, o fato de eu colocar as pessoas na minha frente, né, tem um reforço social em tudo isso, né? Tanto é que quando você fala em voz alta, que você coloca as pessoas à sua frente, até soa um pouco estranho, tipo, mas ela tá fazendo o que ela deveria fazer? Como assim ela tá dizendo que existe algum problema nisso, né? E eu acho que algumas personalidades, algumas estruturas psíquicas em especial, eu acho que sofrem mais com isso. Porque coisas que são muito viciantes naquela estrutura psíquica, a sociedade valoriza muito. Então, por muito tempo, aquela pessoa não acredita que aquilo seja um problema ou que ela tem um problema, porque aquilo é muito reforçado nas mídias, em qualquer lugar. Eu queria que você comentasse um pouco, se faz sentido o que eu estou falando, que você comentasse um pouco sobre isso. Faz total sentido, porque veja bem, quando a gente começa classificando essas coisas, quando a gente ensina para as crianças o que é bom e o que é ruim. Então a gente fala para a criança dividir o brinquedo porque é feio ser egoísta. A gente fala para a criança que ela não pode sentir raiva do amigo, de qualquer outra situação, porque raiva é feio. A gente começa desde muito pequeno a aprender que tem coisas que são legais e são bonitas, mas tem coisas que são feias. Então, dentro da minha visão de mundo, dentro daquilo que é meu, eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei que eu precisaria estar sempre à disposição. Eu sempre acreditei que para não ser rejeitada, para não me sentir abandonada, eu teria que estar concordando, concordando. E isso é muito reforço. É muito porque, vamos lá de novo para um exemplo de criança. Você fala para a criança que ela tem que te obedecer. Só que você não quer um adulto submisso. Você não quer criar um filho que seja completamente dependente de outra pessoa. Mas você fala para ele que ele tem que te obedecer. E quem obedece, obedece. Faz tudo aquilo que você quer. Então, desde muito pequena, eu acreditei nisso. É assim que eu acredito que as coisas são,
que para você ser incluído, para você ser aceito, para você ser presente na vida, para você ter paz no coração, você precisa concordar, você tem que dar um jeito de deixar todo mundo bem. Então, se tem treta, pode ter certeza que vão chamar a Joyce. Mas não é só porque a Joyce vai desenvolver um mecanismo de mediação, que ela vai entender os dois lados, que ela vai ajudar as pessoas a olharem para as coisas diferentes. Não é só por isso. Isso é a Joyce se desenvolvendo. Mas é porque a Joyce sempre vai querer a paz de todos. Então ela vai dar um jeito. Mesmo que dentro dela vire um caos. Mesmo que dentro dela se torne um vulcão. Porque o importante é ter paz. Porque o importante é você deixar todo mundo feliz. E, infelizmente, a gente acredita nisso. A gente acredita e reproduz isso a todo momento. Quantas vezes eu me pego pensando, eu não precisaria ter feito isso que eu fiz hoje. E eu só fiz porque eu não quis me desgastar. Só que o meu desgaste é muito grande. Mas tá tudo bem, olha só, você colocou outro em primeiro lugar. Olha só, você pensou no outro. E aí vem essa palavra bonita que todo mundo usa e que às vezes a gente não sabe tão bem o sentido, que é a empatia. Ah, mas ela é empática. E não é só ser empática, não é isso. Por trás dessa empatia pode ser que existe um sacrifício, uma necessidade muito grande de ser vista. E aí você vai reforçando tudo isso porque você acredita que o mundo já é caótico demais. Você acredita que a vida está um tormento e que aí você tem que ser a pacificadora, você tem que trazer paz para todo mundo, porque já é um caos, né? Só que esse universo todo de trazer paz nem sempre representa uma paz interior. Ele nem sempre está trazendo para você o sentido da paz. Porque aí sim, tudo bem querer a paz de todos, mas ela tem que começar de você. E isso é muito. Cara, é assim, é uma inversão da interpretação da paz, né? Para quem a vida toda correu atrás, se comportou dessa forma, né, para garantir que a paz externa acontecesse, porque assim eu teria paz no coração, em algum momento perdeu a paz no coração para tentar manter a paz externa. Muito. E assim, Ale, de verdade, eu consigo sentir, só de falar isso tudo, o quanto me tira a paz, algumas coisas. Eu tenho, assim, lembranças, para você ter uma ideia, de relações totalmente abusivas, de amizades abusivas, de ser ofendida, literalmente. É como se a pessoa estivesse dizendo assim, reage, reage. E eu ali, pacífica, diante de tudo, assistindo tudo, sofrendo. Dói, até hoje eu sinto, eu consigo trazer essa emoção de não é paz isso, muito pelo contrário, né? Isso é uma mutilação. Eu já falei muito, eu falo muito de mutilação porque é literalmente isso. Você está mutilando aquilo que você tem de mais bonito dentro de você porque você acredita que isso está trazendo paz. E aí, com o tempo, você vai percebendo que nem para a pessoa era paz. Nem para a pessoa aquilo estava sendo benéfico, porque enquanto você não diz para ela o seu limite, ela nunca vai entender que aquilo ultrapassa o limite de alguém. E aí você promove que essa pessoa continue errando, não só com você, mas em vários outros aspectos. Então, quando a gente acha que se anular, se calar, dizer sim sempre, a gente está promovendo o bem-estar do outro, a gente está promovendo o caos para o outro também. Porque aí você não dá o direito do outro de aprender, você não dá o direito do outro de evoluir, porque você está ali trazendo tudo para o outro, deixando tudo pronto para ele se sentir naquela falsa sensação de que está tudo bem e que você também está bem. E aí é onde mora o que eu falo de contradições, né? E aí a gente contradiz um monte de coisa. A gente pega conceitos prontos, palavras que a gente emprega e que a gente não vai buscar o sentido e o significado de todas elas. A gente pega sentimentos que às vezes a gente tem. Hoje, para mim, é muito fácil eu dizer,
o que eu estou sentindo agora é uma profunda carência. É uma vontade muito grande de ser vista. E quando eu reconheço que é isso que eu estou sentindo, na maioria das vezes, realmente eu preciso sentir isso sozinha, porque eu estou sentindo falta de mim mesma. Uhum. Só que eu promovo um caos na vida do outro quando eu chego para o outro e falo, você não está me dando atenção suficiente. Eu fiz tudo isso e você não me faz nada. Você não está preocupada com como eu estou me sentindo. E aí você joga a responsabilidade no outro de um vazio que é seu, de uma falsa paz. Quando talvez nem você tivesse tão preocupada com o que você estava sentindo, né? Exatamente. Porque quem se coloca à disposição de ser constantemente agredido, de ser constantemente anulado, quem se coloca à disposição de não dizer o que sente, de não falar o que quer, de não escolher o sabor da pizza, de não falar qual é o tipo de suco, de bebida que gosta, de dizer qual é o tipo de música que quer ouvir, quem não se coloca à disposição entrega ao outro o direito de fazer por nós. Entrega ao outro o direito de falar o que quiser. E aí a gente vai para aquele lugar da mágoa, da tristeza profunda porque alguém agrediu. O outro só faz aquilo que a gente está deixando o outro fazer. Só isso. E eu acho que tem outra coisa que é muito séria, Joy, que acho que as pessoas não se dão conta, né? É que a não decisão é uma puta decisão. Muito. Você não decidir, você deixar para depois, você colocar aquele, agora não tô legal para pensar nisso, eu vou botar embaixo do tapete, eu não vou dar essa resposta agora, eu não vou entrar nesse projeto agora. Deixa que depois eu vejo. Esse deixa que depois eu vejo, que muitas vezes culmina em eu nunca vejo, eu nunca volto nisso, eu nunca mais vou levantar esse tapetinho e vou procurar as coisas embaixo dele. A gente tem a sensação que, já que eu não estou dizendo, né, que eu não estou colocando um ponto final, que eu não estou me colocando nessa história, então que eu não estou fazendo nada. E na verdade você está fazendo e muito, porque você está dando a oportunidade para o outro de fazer o que ele bem entende, o que ele julga melhor, o que ele julga certo, né? Já que você não coloca a tua opinião, se você tiver uma outra pessoa que coloque a opinião, é isso que a pessoa vai fazer. E num determinado momento da vida, a vida vai bater na tua porta e vai falar: e aí, Joyce? E aí, você vai reclamar que fulano tá fazendo, ciclano fez você engolir tal coisa que você nem queria, você começou a ir num monte de lugar ou fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com você, mas você não quis desagradar. E aí, tá feliz agora? Não, E como é que a gente responde, não é? A não decisão ou o não posicionamento é um posicionamento. É um posicionamento de tanto faz. Faz o que você quiser. exato, Tá tudo bem. exato. Ô, Jô, a Mari perguntou aqui, antes de você entender tudo isso, né? Como que você se sentia? Eu quero emendar isso com a minha próxima pergunta, que já ia ser: você se sentia culpada por ser como você era? Sim, Mari, como eu me sentia inadequada, completamente dispensável. Eu sempre me senti uma pessoa que ela é como se ela não tivesse razão de existir se não fosse para concordar. Então, até emendando, né, se eu me sentia culpada, eu acho que ultrapassava o nível da culpa, porque eu tinha raiva, tinha uma raiva dentro de mim que hoje eu sei que é raiva, porque antes eu nem sabia como que era esse sentimento, eu não sabia que, que era sentir raiva. E eu me recordo uma ocasião, meu pai, ele fala isso até hoje, né? A única vez que eu vi a minha raiva aflorada, eu bati tanto numa pessoa, mas eu bati tanto numa pessoa que eu parei quando eu senti minha mão molhada. E aquilo, para mim, foi a pior coisa do mundo. E o meu pai, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe me deixou de castigo no dia. A diretora da escola falou: bem feito, foi ótimo que você fez, ela merecia apanhar.
E o meu pai falou para mim: eu não quero estar vivo para te ver nervosa de novo. Quantos anos você tinha já? Eu tinha 13. Mas olha o que essa frase reforçou em mim. Eu não posso sentir raiva de novo. Eu não posso ficar nervosa de novo, porque eu não sei o que fazer com tudo isso. Então, nessa idade, né, ainda que adolescente, né, eu já tive consciência de que eu não era permitido sentir tudo isso. Mas tá, você exagerou, você foi para um lugar muito complexo. Eu fui. Mas ali foi, você tá vendo? Você não pode. É claro que eu não tenho direito de sair batendo em ninguém, mas eu posso sentir essa raiva. Então eu me senti inadequada, eu sempre me senti muito inútil. A vida, para mim, era como se realmente eu tivesse só a serviço. Eu não entendia o que eu poderia entregar, eu não entendia o que eu poderia produzir. Para mim sempre era um estágio de fazer algo para alguém, porque é importante, porque isso torna a minha vida mais tranquila, mas que eu mesma não teria condição alguma de fazer nada além daquilo. Que o sentido da minha vida era esse. Então, antes de chegar nessa reflexão que eu sentia, que eu era completamente dispensável, que eu era inútil e que eu estava nessa vida aí, nem sei pra quê. E como foi ou como foram, Jojo, os pulos do gato? Quais foram os insights que você teve? Assim, o que foi importante na tua jornada que te ajudou a se colocar nesse processo de se desenvolver? Eu detesto atribuir a maternidade como fonte de desenvolvimento para as pessoas, como fonte de autoconhecimento de pessoas, como algo que torna alguém melhor. Eu não gosto disso, porque para mim não é uma condição, não é uma regra. Assim como eu não gosto de nada que venha pronto, né? 5 dicas para você ser feliz na vida, faça isso que você vai conseguir. Eu não considero a maternidade. O que aconteceu foi comigo, eu nunca senti desejo, assim, aquela coisa forte para ter um filho. Eu sempre me vi mãe, eu sempre fui muito materna. Mas quando eu me deparei com um resultado positivo no meu exame, ali eu li game over. Por quê? Porque ali eu tive noção que aquela criatura que eu estava gerando, ela não era responsável pelas minhas coisas. Ali eu fui perceber que eu não tinha o direito de trazer essa criança ao mundo e responsabilizá-la por me fazer feliz ou por ser, ou por colocar nela todas as minhas frustrações, expectativas e desejos. Então ali foi o meu primeiro choque de realidade. Eu precisava dar conta de entender o que eu era para não transferir para uma criança aquilo que não era dela. Mas eu confesso para você que depois, ainda, quando eu comecei nesse processo, porque daí foi ali que eu comecei realmente buscar terapia, estudar. Preciso fazer. Mas Ale, tipo, mas alguma coisa que faça sentido, porque não adianta eu ir lá no médico e dizer para ele que eu tô muito triste, porque eu era a pessoa mais alegre que todo mundo viu, né? E aí eu fui estudar, fui fazer terapia, e aí para mim foi nossa, uma abertura ali de olhos, né? Mas imagina, uma pessoa com 30 anos tendo que ver a vida, né? Eu já tinha vivido 30 anos daquela forma. Então é um processo. E outra situação que foi para mim o pulo mesmo foi quando eu me dei conta, num momento de muita vulnerabilidade, bem recente, inclusive. Num momento em que eu me vi muito sozinha. Eu não tenho muitos grandes amigos, assim. Eu não sou aquela pessoa que tem muitos bons amigos, assim, você toda hora tá na casa da pessoa, né? Tudo bem que agora tem pandemia. Mas eu não sou essa pessoa, por mais que eu sou muito sociável, eu não sou essa pessoa cheia de amigos.
mas eu sempre fui muito presente e muito disponível. Aí uma certa vez eu cheguei para um atendimento e a minha terapeuta me deu uma bronca, assim, ela foi falando coisas que doeram a alma. Ela falou assim: você quer ver como você tem que fazer algo para você? Fica 15 dias aí, não chama ninguém no WhatsApp, não manda recado a ninguém para saber como que a pessoa está, se ela está bem ou se ela não está. Olha para ver quantas pessoas lembram de você. Nossa, bosta. Porque era meu marido na época que me mandou uma mensagem, minha mãe que me mandava mensagem. E aí eu comecei a encarar que isso não significava em nenhum momento que as pessoas não ligavam para mim. Significava que eu já não sabia mais quem eu era. E eu nem sabia como que era ter a minha companhia. E eu me vi num lugar vazio, eu me vi num ambiente completamente desconhecido, eu me vi aquela pessoa que não sabe o que está fazendo da vida, que não vê importância em nada. Eu me vi a pessoa sem sentido, sem significado. E aí eu parei para descobrir que era porque realmente eu não me conhecia. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. Aí eu fui fazer o Enneagrama, eu fui fazer o Descubra-se. E aí eu falei, ufa, tá tudo bem, ó, tá vendo, Joyce? É porque é assim que você vê o mundo e as coisas vão acontecendo. Mas ainda ali, Ale, as coisas ficaram claras, mas eu não tinha materializado, eu não tinha guardado ali, colocado para dentro. E aí fui fazer o estudo mais avançado de terapia, porque eu falei, agora eu quero seguir. Eu vou ter coragem de dizer o que eu amo e o que eu vim fazer nesse mundo. Ótimo. Mas se eu tivesse ido, né? Por isso que nessa hora a procrastinação ela até foi uma amiga minha. Porque se eu tivesse terminado o meu primeiro curso, saindo, metralhando, dizendo para todo mundo que eu já era terapeuta, eu teria feito uma das. Eu teria promovido, na verdade, um ato impensado. Porque para sair da procrastinação por nunca ter feito nada, eu iria fazer algo sem entender o que eu estava fazendo. Porque eu ainda era aquela pessoa que estava ali para o outro. E ser terapeuta não é estar ali para o outro. Então foi muito importante eu começar muito devagar com tudo isso, porque até comentei isso com você, com a Bia, quando eu soube do Eneagrama que vocês iriam trazer essa proposta do profissional, a Bia me falou, Joyce, eu vi você ali. E naquela semana tudo tinha acontecido. Naquela semana eu senti uma vontade muito grande de mudar meu perfil de trabalho. Naquela semana eu tinha recebido uma proposta para atuar com profissionais que eu admiro, que eu amo, que eu respeito, que são referências na minha vida. Naquela semana tudo tinha acontecido. E aí vem a Bia e fala o que iria acontecer. E eu ainda lembro que eu falei, Bia, eu não tenho condição alguma de fazer tudo isso. Mas lá dentro de mim era, Joyce, é isso que está te faltando. Não está te faltando coragem, não está te faltando capacidade, não está te faltando nada. Está faltando você se permitir. Ainda que você está num processo como terapeuta, está faltando você mergulhar em você mesma mais um pouco. De uma forma que você veja todo mundo. De uma forma que você respeite todo mundo como todo mundo é. Para que você aprenda que a diferença na sua vida não é aquilo que você vai fazer para o outro, mas é aquilo que você faz para você, por você, para alguém. E aí que eu vejo que foi o pulo do gato. Porque hoje eu tenho tranquilidade em seguir o princípio básico da terapia, que é nada te pertence. Hoje eu tenho entendimento do que representa que eu não sofro a dor do outro porque ela é dele. E aí a única coisa que eu faço é acolher com verdade, com honestidade, com amor. Mas eu me despeço. Eu me despeço daquela situação porque ela não é minha. E ali não cabe entendimento, ali não cabe julgamento, ali não cabe opinião, que é o outro. Só que tudo isso foi porque eu compreendi que eu tenho uma personalidade, foi porque eu compreendi que eu tenho medo, foi porque eu compreendi que o outro também é assim.
foi porque eu compreendi que eu não salvo a vida de ninguém, foi porque eu compreendi que eu só consigo ser aquilo que efetivamente eu primeiro senti que sou, sem vergonha de ser o que sou. Então, se me perguntar assim, você ainda não se sente abandonada? Me sinto. Essa semana passada e essa mesmo, final de semana, eu estava dentro da minha casca, estava dentro do meu ovinho ali, estava na minha, mas eu estava na minha feliz. O mesmo sentimento de cansaço, o mesmo sentimento de abandono, de nem sempre as pessoas te compreenderem, né? De nem sempre, às vezes, as pessoas aceitarem a, a sua nova roupagem, digamos assim, são todos esses sentimentos. Mas dentro da minha casca feliz, porque não é uma casca que te separa de ninguém, mas é um lugar que você se permite entrar e falar assim: hoje eu me dou o direito de me olhar como sou e não querer mudar nada em mim, porque não precisa ser mudado. Então, quando a gente começa a entender que imperfeito como somos é que somos, a gente passa a não querer mudar nada no outro, né? E aí eu entendo que talvez seja paz. Pode ser que diante de um caos, diante de uma dor, diante de uma insatisfação, te deixa amargurada, te deixa meio triste, mas você tem a paz de entender que aquele momento ele só está ali porque você provou do outro e que logo você vai chegar naquele outro momento. Mas vivendo com muita sobriedade, com muita honestidade, os seus momentos que não são tão coloridos, porque eles são possíveis, eles são necessários. E aí sem culpar ninguém, né? Sem jogar no outro a responsabilidade de me acolher, sem jogar no outro a responsabilidade de que eu tenho que ser feliz. E não é porque eu não reclamo. Eu reclamo sim. Eu falo, poxa, olha para mim, várias vezes. Mas hoje eu não coloco na mão do meu filho satisfazer as minhas necessidades. Eu não coloco na mão da minha mãe ter que resolver todas as coisas que eu interpretei de uma maneira. Eu não coloco na mão do meu marido. E aí eu vejo que as coisas ficam mais leves. As pessoas se tornam pessoas mais leves na minha vida porque eu deixo elas no lugar que elas realmente têm. E aí eu me coloco num lugar que realmente é meu. Afinal de contas, vim sozinha e é assim que eu vou. É a diferença entre a culpa e a responsabilidade, né, Jó? Quando você para de culpar o outro e para de culpar a si mesma e você assume a responsabilidade pelas coisas que você vai fazer na vida. Os últimos 30 anos foram de um jeito, tem um motivo para ser assim, tem uma honra por ser assim, tem muita coisa boa que aconteceu por eu ser assim, tive muitos ganhos por ser assim, e também tive muitas perdas por ser assim. E tudo isso faz parte de quem eu sou. E a escolha dos próximos 30 anos, do que eu vou querer construir ou fazer na minha vida, é uma nova escolha. E é uma escolha que ela tem que começar, acho que com dois pontos, né? O primeiro é a aceitação de quem eu sou. Se eu não aceito quem eu sou, se eu fico brigando comigo mesma, se eu fico brigando com a minha personalidade, se eu fico me culpando por ser do jeito que eu sou, dificilmente eu vou conseguir fazer qualquer mudança na minha vida. Eu acho que sem amor e sem aceitação, a gente não vai para lugar nenhum. E eu acho que o outro ponto que é muito importante é o ponto de conhecer o território. Se eu não conheço, né, como é gostoso ouvir você dizer que você está dentro da sua casca com tudo isso, com o medo, com às vezes a raiva, com às vezes a sensação de abandono, mas que você está feliz porque você entendeu que tudo isso faz parte de você. E aí o julgamento do bom ou do ruim, ele perde o sentido, porque eu sou o bom e eu sou o ruim também. Eu sou o amor e eu sou a raiva também. Tudo isso faz parte de mim. Tudo isso é quem eu sou. Nós somos seres muito complexos para a gente se definir, né, com coisas simples ou com
uma dica infalível que vai mudar a tua vida se você colocar ela em prática, né? E eu acho isso é muito aconchegante escutar você falar, Jó, porque eu vejo quantas pessoas sofrem por elas não conseguirem abraçar tudo que elas são. E sem isso, não tem como você caminhar. Não tem como você conseguir estar com tudo isso e estar feliz. E outra coisa que você está falando que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, e as pessoas confundem um pouco isso, né? Tudo que a Jó falou vem de um funcionamento normal de uma personalidade. A gente está falando de uma personalidade saudável funcionando. A gente não está falando de depressão, a gente não está falando de nenhum tipo de transtorno. Que até poderia estar falando, mas não é o caso. E muitas vezes a gente associa, né, que se a pessoa está triste, então é porque ela está deprimida. A gente associou que essas coisas são coisas ruins, então a pessoa não pode estar triste que tem alguma coisa ruim acontecendo com ela. Quando na verdade coisas ruins acontecem com as pessoas o tempo todo. O que é o normal quando uma coisa ruim acontece com você? Qual é a emoção que é esperada que você sinta? É a tristeza. Uma personalidade saudável faz isso, e quando você começa a aceitar todo o bolo que vem, né, com isso, é muito mais fácil de você se sentir bem sendo quem você é. E quando você se sente bem sendo quem você pode ser quem você quiser. Mas enquanto isso não acontece, você não vai conseguir nem ser quem você já é, quem você já está pronta para ser. E o mais interessante de tudo isso é que a gente às vezes confunde o termo estima. E aí a gente vai para um lugar de autoestima que representa assim, ó, a pessoa, ela só aceita, se aceita como é, se ela estiver assim, se ela estiver assado, se o cabelo estiver legal, se o corpo estiver em dia, se ela for para academia, se ela, né? Se a foto do Insta Mas que é. Só que a autoestima, para mim, ela percorreu um caminho completamente diferente. Porque também para sobreviver, eu me escondi num lugar de a perfeitinha. Só que a autoestima para mim percorreu o lugar de olha você como você é e ainda assim diga se você se estima como é. Tira tudo de você. Tira todas as suas máscaras. Tira tudo o que você acha que você precisa. E literalmente eu vi esse processo e venho vivendo esse processo. Você precisa mesmo disso para se estimar? Você só se estima quando você estima-se. Se você não se estima porque o teu cabelo tá ruim, você não se estima porque você não tem a roupa que você queria ter. O que é estimar-se? Aí não é também um lugar de falar assim, vamos largar tudo aí, vamos fazer de conta que você, né? Não é isso, mas é o quanto, de uma forma muito hipócrita, a gente fala de estima. Coloquei esse exemplo num grupo esses dias de mulheres que eu tenho, tá? Como que você vai dizer para tua filha que o cabelo dela é maravilhoso, que ela é linda como ela é, se você não admite os seus cachos? Se a todo dia você xinga porque a sua progressiva está acabando, é contraditório. E eu não estou dizendo que você tem que ir lá e parar de fazer progressiva e assumir seus cachos. Eu estou dizendo que não vamos ser contraditórios. Não adianta você olhar para uma amiga sua que está com obesidade e dizer, mas seu rosto é lindo. E você olha para você mesmo e fala assim, nossa, como eu estou barriguda. Olha a minha papa, olha meu, né, aqui na foto. Então, a gente vai para lugares em que a gente começa a se confundir e materializar angústias. Que aí não é olhar para você e amar e se aceitar como você é. É você criar mecanismos para você se aceitar como é. É você criar Cs, né? Ser assim, ok. Se não assim, ok. Mas não é olhar para dentro e falar,
Isso me faz feliz. Porque independente do que eu trago, do que eu sou, eu me estimo a tal modo de escolher o que me faz feliz. E isso só é possível a partir do momento que você descobre o que te faz feliz. Que você se conectou com você mesma, que você olhou para o que faz sentido para você, para a tua história. Isso. Aí sim você consegue fazer escolhas que vão te levar a lugares mais felizes. Agora, E sem. você passa a ver o outro, né, também. Sabe, porque antes eu falava, eu também fui para esse lugar, né? Eu falava assim, ela é tão assim, mas olha como o rostinho dela é bonito. Eu tinha uma frase feita. Vamos conhecer o lado sombra da Joy. Ai, é feinho, mas é tão engraçado. Pensa que é bonito ser feio? Nossa, eu vivia falando, nossa, pensa que é bonito ser feio, mas é um estereótipo de que a gente cresce. Eu tenho, falo que para lidar com isso a gente precisa lidar com a sombra realmente. Porque eu vivo isso muito presente, muita gente que eu amo, elas se importam muito com beleza, elas se importam muito com o jeito que elas estão. E isso para mim tem sido um exercício constante, porque eu fui acostumada com tudo isso. E aí, quando você olha para o outro e aprende a amar o outro, independentemente de como o outro está, aí para mim é exercício de empatia. Porque eu já falei para o meu marido, por exemplo, eu tolero qualquer coisa de você. Eu tolero você careca, gordo, banguelo não. Então eu falo, eu não te aceito como você e de qualquer jeito, porque banguela é um negócio para mim que não daria. Eu fico até imaginando minha filha perfeita. Não, não dá para mim. Então, assim, quando você olha para o outro do jeito que o outro é, e você não condiciona por que você gosta dele. Ah, eu gosto da Lê porque a Lê tem olhos azuis, eu gosto da Lê porque ela é toda charmosa, elegante, ela passa por onde ela passa, ela chama atenção, ok? Mas e aí? Se um dia Amanhã. a Lê, amanhã a Lê não tem mais esses olhos azuis? E se amanhã, de repente, ela não fale tão bem? E se amanhã ela perder, teoricamente, o status que ela tem, ela não for mais a Lê, a fodástica do Eneagrama? Eu vou gostar da Lê? Se amanhã o meu esposo não for o Robertson, filósofo, professor, né? Ou, e aí? Amanhã, se o meu filho for todos os dias, eu for chamada na escola para dizer que ele é um terror. Se amanhã, né, uma amiga muito querida, de repente, tem um problema de saúde, e aí? Como eu reajo? Só que todas essas perguntas, primeiro eu faço para mim. E aí, Joyce, amanhã, se você não mais tiver essa cabeleira? E amanhã, se você não falar? E amanhã, se você tiver cair num lugar desconhecido que ninguém te conhece? E aí? Como que vai ser amanhã? Então é melhor viver o hoje aceitando aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, sem colocar condição, sem colocar expectativa. E aí, onde vem para mim a procrastinação? Porque eu ainda continuo com uma lista de coisas que eu não fiz. Eu continuo com uma série de coisas que eu gostaria de ter terminado. Mas em todas elas, quando eu estou inteira. Então eu já entendo que eu aprendi a priorizar. Eu já entendo que se eu não der conta de toda aquela minha lista imensa, eu aprendi qual delas eu vou começar. E uma hora vai acabar. Se não acabar, é porque eu estou colocando coisas demais nessas minhas listas e eu não sou a fodona. Ou E você, se não acabar, né? é, Simples assim. Ou você pode sim, pedir. pedir ajuda. Uma coisa que eu nunca fiz na vida, né?
Procrastinar por quê, né? Não você dá conta de tudo. Exatamente. E isso são novas perspectivas para você viver a vida de uma forma diferente. Isso é pensar de uma forma que não é a forma condicionada, que seria a mais natural da sua personalidade. E isso só é possível quando você se descola. Quando você percebe que existe uma personalidade funcionando em você, que ela gera um padrão de pensamento, ela gera um padrão de emoção. É ela que faz você ter horror a conflito. É ela que faz você achar que você não pode pedir ajuda para ninguém. É ela que faz você falar, deixa o seu de lado, faz o da outra pessoa primeiro, que assim não dá problema, a pessoa vai ficar feliz, vai ficar todo mundo bem. Só que você não é a sua personalidade. Você tem uma personalidade, mas você não é a sua personalidade. E quando você entende como ela funciona, por mais que ela vá continuar funcionando dentro do padrão dela, porque ela foi feita para isso, não tem nada de errado, absolutamente nada de errado com ela, né? Ela tá aí para te dar segurança, ela tá aí para você usar estratégias que são mais confortáveis para você usar estratégias que no fundo são estratégias que você usou a vida inteira para se sentir amada pelas pessoas, para se sentir menos sozinha, para se sentir menos rejeitada, para se sentir num lugar de merecimento. Mas quando você chega nesse ponto que você tá, Jó, por mais que a tua personalidade ela vá continuar dessa forma e funcionando e do jeitinho que ela deve funcionar, você começa a ter a possibilidade de fazer escolhas diferentes, de olhar e falar, personalidade, eu entendo, você está querendo me ajudar, né? Você está falando para eu deixar o meu e fazer o da outra pessoa primeiro, mas isso aqui é bem importante para mim. Então vamos fazer o seguinte, ó, só agora, só hoje. Não vou colocar você muito em risco não, só agora. Eu vou fazer esse aqui para mim e aí depois eu volto a fazer as coisas para os outros. E com muito amor, com muito carinho, a gente vai negociando com uma estrutura que é muito forte e que está junto com a gente, né, para mais do que o nosso tempo de vida aqui nessa terra. Logo, se a gente não conhecer muito bem isso e tratar tudo isso com muito amor, com muito carinho, entendendo que realmente não tem nenhum problema e encontrando o nosso caminho para fazer isso, né? Porque é muito legal, Jó, tudo isso que você trouxe da procrastinação, mas quando a gente olha para personalidades que são diferentes da forma como a tua funciona, tem outros mil motivos diferentes pelos quais as pessoas procrastinam, né? Aí dei o exemplo da Nath, que a Nath também trouxe a desistência dela quando a gente falou de foco e procrastina as coisas que não são legais, que não são prazerosas, é completamente diferente disso que você está trazendo. Quando a gente entende a nossa personalidade, é muito mais fácil de você conhecer, aceitar, agradecer porque você só está aqui por isso, isso te trouxe muito longe, e começar a fazer alguns movimentos para tentar negociar, para achar mais espaço, para descolar um pouco dela, para você começar a fazer escolhas que são as suas e não necessariamente as escolhas que a sua personalidade faria, porque para ela são mais simples de serem feitas. Sua linda. Ó, meu amor, muito obrigada. A gente deu, acho que. Eu adorei essa história do Instagram não cortar a live mais com uma hora, porque eu ficava assim, ó. Meu Deus do céu, vai dar uma hora. Agora a única coisa que ele faz é pra você escurecer a tela ou não? Não, Pra mim, agora que dá não uma hora, tem. escurece a tela, porque eu fiquei um tempo fora dessas lives. Eu tô me acostumando com isso agora nesse momento. E eu queria aproveitar Muito bom. que a gente está falando sobre procrastinação, sobre essas dores da personalidade, para falar duas coisas. Uma, essa semana a gente tem outra live muito legal falando sobre autocrítica. A Carol vai estar de nossa convidada para falar sobre uma estrutura de personalidade bem diferente das que a gente viu até aqui, que traz isso como uma dor bastante específica dela. Então vai ser na quinta-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. E eu queria convidar todo mundo que está aqui
não só convidar todo mundo que está aqui, mas pedir ajuda para todo mundo que está aqui para nos ajudar. A gente está fazendo todo esse contexto de live, de divulgação, com muito material, porque a gente vai ter um webinar no dia 4 de março, um webinar gratuito, para explicar justamente isso, o funcionamento da personalidade. Porque a gente foi percebendo o quanto as pessoas não conseguem entender como isso funciona. E só o fato de você começar a entender como que essa estrutura funciona e como que eu consigo exercitar um pouquinho mais essa elasticidade para eu conseguir ter um pouco mais de espaço, já é um ganho muito, muito grande. Então, assim, esse é um desejo do fundo do meu coração. Eu acho que eu estou me realizando enquanto psicóloga de uma forma que eu nunca consegui fazer antes e numa projeção com mais pessoas. E por isso, quanto mais pessoas, eu acho que é mais legal para a gente conseguir envolver todo mundo. Mas eu quero do fundo do coração que as pessoas consigam entender, assim como elas entendem, sei lá, o povo da nutrição entende como funciona o metabolismo e se eu comer tal coisa à noite pode ser melhor ou pode ser pior, melhor eu comer de manhã. A personalidade também tem um sistema super complexo que quando a gente entende ele um pouco melhor, como a gente tem mais possibilidade de manejar esse sistema e de parar de se culpar por um monte de coisa. Então, justamente por isso o nome do webinar é A Culpa Não É Tua. Existe uma personalidade nas coisas mais difíceis como a procrastinação, que essa personalidade ela tá ali entremeada naquilo, e quando você entende isso é muito mais fácil de você fazer esses movimentos. O link de inscrição tá na nossa bio da Escola de Enneagrama, então é só entrar lá, é o primeiro evento lá, o webinar A Culpa Não É Sua. Faz a inscrição e chama todo mundo que vocês puderem para estar com a gente no dia 4 de março. Eu estou montando um conteúdo muito legal, é um conteúdo novo, eu nunca falei sobre isso dessa forma, e principalmente que a gente consiga ter um grande alcance para que as pessoas cada vez mais consigam compreender, né, esse complexo, sinistro, secreto, misterioso mundo que na verdade a gente nasceu com ele, nasceu dentro dele, a gente não consegue entender como ele funciona, mas abre muita coisa. Jojo, meu amor, muito obrigada. Quer mandar um beijo pro Obrigada, pessoal? Lilia. Você tem vários fãs Beijo para aqui todo mundo. com você. Se despeça de todo mundo aqui, que você tem vários fãs já, Jojo. Ah, na verdade, eu agradeço muito a Lê, você sabe, já falei várias vezes, tudo que nesses últimos meses que estar nesse grupo de formação tem me proporcionado, tem me feito sentir. E eu vou dizer o seguinte, cada pessoa que está aí, né, que é fã, vamos dizer assim, eu tenho certeza que cada uma delas também são responsáveis por eu ter me visto como eu sou hoje, e principalmente por elas ter me ensinado que, independentemente do que eu sempre estou aqui sendo acolhida dessa forma. Então, eu sou aquilo, tudo aquilo que eu carrego. Então, eu agradeço profundamente todos vocês, todo mundo do grupo lá, da formação, que me ensinam tanto. Sobretudo, eu não vou deixar nunca de honrar a minha história, tudo que eu carreguei para chegar aqui, mas eu posso dizer com toda a tranquilidade que dá para ser mais leve. Gratidão pela sua generosidade, por ser tão grande e abrir tanto para tanta gente. Ah, meu amor, olha, eu agradeço muito, não pelo convite de você estar aqui hoje, mas pelo fato de você ter entrado na minha vida e não ter saído mais. E eu falo isso pra você desde a primeira vez que a gente se viu, eu falei isso pra você, falei, Jó, isso aqui não acaba aqui. E cada vez mais eu tenho certeza, cada troca de ideia que a gente tem, a cada vez que você me inspira, como você fez hoje, que meu coração enche desse tamanho quando eu escuto você falando, eu não tenho a menor dúvida que isso não acaba aqui. E que a gente vai fazer ainda muitas coisas juntas, muito mais do que a gente já faz. Então eu quero agradecer por ter o privilégio de compartilhar da tua vida. Você é uma pessoa assim sensacional. O grupo inteiro te ama, você sabe disso, o quanto você traz essa coisa. A Nath até brincou, né? Gente, se prepara porque a Joyce fala bonito. A Joyce não fala bonito, ela fala a língua do coração. É outra coisa, é outra forma de ver o mundo. Então eu te agradeço muito por você ter ter esse carinho, ter essa forma fofa, adocicada, de mostrar coisas que talvez outras pessoas, Jó, tivessem medo de falar,
ou tivessem receio de mostrar para os outros. E quando a gente consegue abrir da forma como você fez hoje, eu não tenho a menor dúvida do quanto a gente está ajudando as pessoas a entender o que de fato é normal. Porque o normal não é a foto no Instagram. O normal não é o cabelo perfeito. O normal é isso, é a gente ser humano. E humano vem o pacote completo. Muito obrigada por fazer parte do meu Aí pacote. eu encerro chorando, tá tudo bem. Tá tudo bem. Um grande beijo. Obrigada, Lê. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.